te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, força daquele que em vós espera, sedes favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo de 36 ao capítulo 10, no verso 8. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde mora os pagões, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus, está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse 11º domingo do tempo comum. E esse caminho, então, que estamos fazendo no tempo comum, é um caminho onde aquilo que é desejo de Deus precisa passar por nós. Então, quando nós falamos de tempo comum, nós falamos de um tempo aonde Jesus nos convida a viver a nossa missão,
de uma forma aonde possamos trazer benefício àqueles que têm a necessidade da graça de Deus. Então Jesus, aqui nós pegamos um dos grandes da história da salvação, que foi Moisés. Moisés, ele ia ao encontro de Deus, então fala que ele subia ao monte. Esse subir ao monte é ir ao encontro de Deus, receber dele a sua força e receber dele aquilo que de informação, de aprendizagem, né? O que é que Deus queria de Moisés? Deus queria de Moisés que Moisés subisse com ele no monte, fizesse aquele encontro, sentisse a sua presença, sentisse a sua força, ficava estimulado por fazer esse encontro com Deus nesse monte. Mas aí descia para quê? Descia informado, descia inspirado para levar essa informação, esses benefícios ao povo. E isso, então, no Antigo Testamento, Moisés foi esse grande líder do povo de Deus. E depois, então, isso ainda não foi suficiente, porque o pecado perdurava no mundo. E aí, então, Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para trazer a salvação. Por quê? Por causa do pecado. Era o pecado que tinha propagado, o pecado que tinha tomado dimensão muito grande, e por isso consequências contrárias foi entrando dentro da humanidade. Então precisava, o pecado ele tomou uma dimensão tão grande que aqui Jesus fala que a messe era muito grande e o que o povo que tinha para trabalhar era pouco. Então precisava até ter uma intercessão que pedisse ao Pai, né, como Moisés foi lá no monte, que mandasse trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus veio ao mundo para trazer a salvação. Quer dizer, essa salvação que Jesus veio trazer para quem? Da mesma forma de Moisés. Foi lá buscar a informação de Deus, a força de Deus, para levar para o povo. Assim, então, Jesus veio porque ele foi enviado do Pai, ele estava com o Pai, ele estava no monte, e ele veio, então, para trazer aquilo que o Pai designou ele para o povo. E assim, então, ele tinha, cumprindo ali a sua missão, ele voltaria ao Pai. E ao voltar o Pai, ele envia o Espírito. Só que nessa palavra de hoje, ainda eles não tinham recebido o Espírito, mas tinham recebido a participação de Jesus, a presença de Jesus. Quer dizer, eles se encontravam com Jesus, se enchia de entusiasmo, porque Jesus fazia tudo aquilo que pediu para eles fazerem, que era curar os doentes, que era expulsar os demônios, que era ressuscitar os mortos. E aí então ele escolhe esses 12, cada um com um jeito de ser, cada um com suas virtudes, limitações. Ele convida esses, nomina, dá nome e fala que esses daqui são 12 escolhidos. Quer dizer, o 12 dentro da Sagrada Escritura quer dizer que é uma totalidade. Quer dizer, essa totalidade quer nos informar que todos nós somos chamados a uma missão, a levar, né, aqueles que ainda, né, não conhecem, para conhecer, para que possa entender que também chamados são. Então ali recebe aqueles 12 autoridade, poder, para quê? Para expulsar aquilo que é mal. Quer dizer, tirar o pecado da vida das pessoas. As pessoas precisam viver, compreender que tem um desígnio de Deus para eles, que tem uma finalidade na vida, e essa finalidade é encantadora, essa finalidade é transformadora. E aí então, por isso, a graça de Deus,
ela precisa acontecer, porque como que Jesus, por que que ele escolheu? Porque ele olhou para uma multidão, e essa multidão, ela ia continuar, e qual foi o sentimento dele? O sentimento de Jesus foi um sentimento de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro, é sofrer com a dor do outro. E por isso, então, você vai ter atitude, como Jesus tinha. Por isso, ele fez toda a sua obra. E aí ele envia esses 12. Esses são os enviados. E até hoje vão enviando. Por isso nós somos responsáveis, temos uma missão. E essa missão é esses 12 que foi escolhido. Eles foi escolhido e até hoje Deus escolhe. Por isso nos escolheu. Por isso escolheu você. Nós somos escolhidos de Deus para uma missão redentora. E aí ele dá as suas instruções. Primeiro vão lá na casa de Israel. E, né, por que primeiro na casa de Israel? Porque era o lugar deles, a vida deles, a necessidade deles. Então, Jesus também nos convida que nós iremos aonde a necessidade é maior. Aonde é maior a necessidade, é ali que temos que começar a viver a nossa missão. E aí Jesus termina dizendo, é de graça que dá, é de graça que oferece. Então que nós possamos viver a nossa fé, reconhecer que nós somos chamados por Deus e capacitados e enviados a uma missão, e essa missão é a missão mais linda, que é a missão de amar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.